Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta. Mais uma semana que a gente vai discutir alguns aspectos da nossa vida e da crise que a gente está enfrentando. Bom, antes de começar, eu queria te agradecer muito, muito, muito por estar aqui e explicar que a gente ainda está gravando em regime de lockdown, ou seja, usando o mínimo de recurso tecnológico. Então, se tiver algum problema, algum defeito, alguma interrupção, um problema, a gente não vai editar esse vídeo a princípio, né? E todas as citações que eu fizer no vídeo, eu vou colocar depois na explicação do texto, onde você pode ler, o que você pode ler, para complementar aquilo que a gente está colocando aqui. Eu queria, como sempre, né, agradecer muito a todos os comentários, a você que se inscreveu ultimamente. Eu queria até fazer uma proposta, se vocês quiserem dar um impulso e ajudar, né? A gente está quase com 1.000 pessoas aí que estão ouvindo regularmente o nosso canal. Então, se você quiser, se inscreva no canal, avisa outras pessoas. Vamos ver se a gente consegue bater aí as primeiras 1.000 pessoas que estão aí envolvidas com o nosso canal, né? Compartilha, ativa o sininho e dá um ok, dá um bacana, dá um compartilha, coloca a sua opinião. E eu queria lembrar como é que funciona toda semana aqui, né? Toda semana eu lanço um vídeo, né? No primeiro vídeo, né? E esse está sendo o modelo melhor, né? E eu espero que na semana que vem a gente já consiga incluir uma nova modalidade, que são as entrevistas que eu quero fazer também, para complementar aquilo que a gente está discutindo e também para tratar outros temas. Mas no primeiro vídeo da semana, a gente faz a problematização, né? A gente apresenta um problema. Então pode ser que seja um vídeo que você fala, ai meu Deus, como é que sai disso? A gente problematiza. No segundo, a gente entra mais fundo e tenta trazer algum tipo de contraponto ou possibilidade que possa nos inspirar para entender melhor o conceito que a gente está trabalhando. E no terceiro vídeo, a gente responde aquilo que é o próprio nome do canal. Tá, e agora? O que, que eu faço? A última série que a gente fez, eu fiquei bastante animado de ver que, ao fazer propostas muito simples e um pouco práticas, eu garanto assim, eu prometo a você que eu vou tentar ser o mais prático possível, né, quando for fazer algum tipo de proposta. Não porque essas propostas, e eu queria que você tivesse isso bem claro, vão resolver o problema do mundo. Não, bem ao contrário. Mas porque essas propostas permitem que você dê um passo para fora daquela inércia que talvez você se sinta. E em tudo o que eu falar nesse canal, eu quero reafirmar. As soluções não são individuais, porque os nossos problemas são de natureza coletiva. A gente não consegue fazer nenhuma das coisas que a gente propõe aqui, ou que fala, sozinho. Você quer saber como é que dá errado? Faz tudo sozinho. Por quê? A crise que nós estamos é uma crise que tem nos tratado como indivíduos nos últimos 5 séculos e não como parte de um todo. Não como parte de um todo que a gente chamaria, né, de humanidade ou conjunto de seres humanos, como eu prefiro, né, mas também parte de um todo, parte da criação toda, da biosfera toda, desse planeta, integrados uns com os outros. A desintegração está, como a gente vai ver daqui a algum tempo, quando a gente for tratar esse assunto, né, na raiz do problema que a gente lida. Bom, essa semana eu vou começar falando de civilização, do seu colapso e da vida. E por isso eu hoje botei outra camisa de novo, tá? As camisetas que eu coloco aqui de vez em quando eu decido colocar uma camiseta para gravar, as últimas semanas eu tenho feito isso, tem nenhum merchan, eu não ganho nada, 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 nada com isso, mas elas sempre significam alguma coisa que eu estou querendo dizer. E eu tenho, sim, tenho várias dessas camisetas, as camisetas muito boas, de ótima qualidade, boa malha, legal de vestir. E, como diz o pessoal aqui em casa, eu sou um outdoor ambulante, eu gosto, né? E hoje eu vou mostrar, eu estou com essa camiseta da Doppel, que é super legal, que mostra a árvore da vida e que para mim ela tem um sentido muito especial, porque ela é uma celebração da vida. E o cenário que eu vou colocar hoje é um cenário em que, mais uma vez, esta vida está ameaçada. E eu queria, já de antemão, antes que você entre em crise com os aspectos que eu vou colocar e levantar, e de novo, como sempre, está aqui a minha colinha, né, devidamente escrita com caneta tinteiro, né, que é uma pequena iniciativa
que, sinceramente, primeiro, porque é muito gostoso escrever com caneta tinteiro. Segundo, que é uma boa maneira de você diminuir a quantidade de plástico e coisinha por aí espalhada, né? E o hábito de escrever fora do computador. Então a nossa colinha vai estar aqui, eu vou usar a colinha, eu vou ler, eu vou olhar, porque eu não quero tomar seu tempo mais do que o necessário. Então, a celebração da vida, que eu vou insistir em usar essa camiseta para tratar no episódio de hoje, é, é porque a vida não acaba nesse planeta. A vida é parte inerente desse planeta, é o grande milagre no universo. Eu não estou nem discutindo a origem da vida, eu não estou colocando quais são as minhas concepções de onde vem e como essa vida é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas uma coisa eu vou dizer para você, que a vida é eterna. O planeta já passou por 5 grandes extinções. A pior delas, a gente chegou a extinguir 95% das formas de vida que existiam nesse planeta. Na última vez, estima-se que alguma coisa em torno de 70, 75% das formas de vida, quando aquele meteoro caiu lá na península de Yucatán 65 milhões de anos atrás, 75% da vida foi extinta. Então, eu queria dizer para você que a minha crença fundamental é que a vida é de natureza eterna, ou seja, ela insiste, ela brota, ela vem, não tem jeito, não tem conversa. As origens eu não quero nem discutir com você. Tá? Para isso existem biólogos, para isso podemos discutir com teólogos, filósofos. Eu quero discutir com você que nós estamos num planeta onde o setup é a vida. Porém, nesse momento, um pequeno pedaço dessa árvore enorme da vida, esse pedacinho aqui, ó, que originalmente fazia parte desse complexo todo, se você olhar todo esse complexo, esse pequeno pedaço aqui sofreu um desvio, entrou num caminho. Esse pequeno pedacinho aqui, opa, deixa eu achar ele aqui. Esse pequeno pedacinho aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esse pequeno pedacinho tem 300 mil anos que está nessa belíssima história da vida nesse planeta de 4 bilhões de anos, de enorme quantidade de tempo que a vida existe aqui. Nós surgimos somente há 300 mil anos. E o que eu vou passar a relatar é uma pequena porção desses 300 mil anos, cerca de 3% desse tempo, ou seja, os últimos 9 mil anos, quando a gente sofreu um desvio evolutivo e que agora encara o seu colapso. E tudo que a gente vai discutir é o colapso da civilização e a continuidade da vida. E sua opção no final vai ser sempre essa de que lado você fica, do lado da vida ou do lado do colapso. Vamos lá? Vem comigo e vamos conversar um pouquinho. Bom, essa semana, como eu falei, né, nós vamos, e eu vou usar a nossa colinha aqui, nossa colinha de sempre, adoro essa colinha. Né? Essa semana a gente vai, mais uma vez, tentar olhar para algo que vai além daquilo que toma seu tempo, sua vida, principalmente se você é brasileiro, você está o tempo inteiro pensando nisso, que é a Covid-19. E eu queria convidar você para olhar para o que ninguém gosta de olhar, mas que precisa ser visto, porque adiante de nós, crises maiores nos aguardam. A crise da Covid-19 é uma ponta de iceberg que emergiu e é mais um sinal de algo muito grave que vem acontecendo e que teremos de encarar logo adiante. E quanto mais cedo a gente encara, mais facilmente a gente lida com a Covid e a gente liga com o que vem por aí. Isso não é uma maneira de evitar encarar a urgência, a emergência, a tragédia, em particular a tragédia que nos atinge aqui no Brasil. As situações estão afligindo milhões de pessoas no mundo, alguns enlouquecidos estão não aguentando mais essa situação e reagindo com negacionismo, indo para a rua. Eu não estou fugindo desse assunto. Só que eu acho que tem muita gente lidando muito bem, como o Átila Yamarino, o Nicoleles, sabe? A imprensa toda, principalmente a imprensa alternativa, que tem se colocado como um bastião de resistência para lutar pela sobrevivência das pessoas no nível mais urgente, emergente e imediato. Eu, inclusive, coloquei no meu Instagram hoje, né, o que eu acho. Acho que a gente precisa de um governo paralelo já. Esse governo que está aí não cuida, não vai cuidar e não cuidou e não cuidará
da vida das pessoas, porque é um governo necrófilo. E pronto, eu também não vou falar de política aqui, porque eu acho que tem muita gente falando bem e falando com muita consistência, com muita coerência da análise da situação política e econômica. O que não quer dizer que eu não estou completamente consciente disso. Isso não é uma maneira de evitar. Antes de começar, porém, né, antes de a gente entrar no tema que eu acabei de falar, a gente precisa, né, de vacina, de saúde, de Ministério da Saúde, que nós estamos aqui nessa data de hoje há 9 dias, sem ministro da Saúde, porque o que saiu não saiu, o que entrou não entrou. A gente precisa disso, né, de unidade e de medidas compensatórias imediatas para aqueles que estão morrendo de fome e colocando suas vidas em risco. A gente precisa de confrontação direta com um bando de maluco que está por aí negando o problema. Dito isso, tá? Dito isso, vamos dividir o tema da semana então em 3 pontos. No primeiro vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou problematizar a situação e analisar o colapso civilizatório que a gente está vivendo. No segundo, eu vou ver os modelos, alguns modelos de propostas para fora da civilização, para fora dessa situação, e analisar um pouco mais o que eu estou querendo dizer com isso, e o que a gente espera adiante, quais são os 3 cenários que a gente tem adiante da gente. E no terceiro, né, a gente vai ver algumas atitudes e medidas que a gente pode tomar para se preparar para ficar do lado da vida, porque a vida continua e eu espero que você continue com ela. Bom, muitas pessoas e universidades concordam que nós vivemos um colapso civilizatório e que é o esgotamento do sistema mundo, do Aion, né, do Aeon que a gente fala, né, representado atualmente pelo modo de produção capitalista forjado a partir do século XVI e que nos últimos 50 anos reduziu o modo de viver de quase todo mundo e quase toda a humanidade à lógica do mercado, em que tudo vira mercadoria. Bom, esse sistema está em colapso e, nesse momento, várias crises estão acumulando e se tornam coincidentes, caracterizando uma espécie de sindemia do sistema. O sistema adoece como um corpo pode adoecer e sofrer de uma sindemia, né, com várias comorbidades ao mesmo tempo. Né? A gente está enfermo em várias esferas. A gente está enfermo na esfera social, na esfera política, na esfera ecológica, na esfera ética, na esfera econômica, institucional, espiritual, afetiva. Em todas essas esferas, a gente está com uma série de patologias ao mesmo tempo. E o enquadramento que eu gostaria de fazer é esse enquadramento que nós estamos, sim, tem mudança climática, sim. Se você tiver dúvida, pega lá o IPCC, pega os relatórios do IPCC, e na última década a gente atingiu 1,1 graus Celsius acima da média que havia antes da Revolução Industrial. Recentemente, a gente está já se movendo para 1,3, 1,5 quer dizer catástrofe completa, e nós, no ano passado, atingimos um pico de 2,5 graus acima dessa média. Então, aquele monte de incêndio, aquele monte de tufão, aquela seca horrorosa, tudo que a gente passou é o que tende a se tornar o padrão daqui para frente se a gente continuar indo, e a gente parece que vai por esse caminho aí. A gente tem, então, mudança climática. A gente tem o desmoronamento da democracia, que foi essa tentativa de resgate da democracia que a gente tem feito principalmente nos últimos 2 séculos, quase 2 séculos, né? E esse desmoronamento se dá pelo neoliberalismo e principalmente por sua vertente no capital financeiro. Se você está envolvido com o capital financeiro, sim, você faz parte daquilo que ajuda, promove esse desmantelamento da democracia. E por esse fenômeno muito recente, dos anos 80 para cá começou, mas se tornou muito mais presente nos últimos 15 anos, que é a algoritmização da vida. A vida está algoritmizada. Então você acha que você achou, achei na internet, não, você não achou, acharam você. Né? Seus gostos, suas opiniões são manipuladas por uma série de algoritmos, suas tendências, suas vontades, tudo isso aí. A situação diante disso é que nós temos uma civilização sem instrumentos, ou seja, com mudança climática, sem instrumentos democráticos e completamente algoritmizada por Facebook, Instagram, por isso aqui que você está assistindo, né?
E essa civilização perdeu o controle. Essa civilização que é do controle, que é uma civilização patrística, patriarcal, controladora, que a gente vai falar no próximo vídeo, né? Ela perdeu a capacidade de fazer frente ou mesmo de conseguir atenuar os problemas que a gente está criando. A situação do clima eu já acabei de descrever. Uma pessoa, eu vou repetir aqui o David Attenborough. Se você não viu, procura o documentário do David Attenborough que ele fez sobre a vida dele. Ele está com 90 anos e ele é daquelas, talvez a única pessoa que conseguiu desde os 30, 20 e poucos anos, filmar a sua vida. E filmar o que aconteceu com o planeta, porque ele é um homem que fez pela BBC aqueles documentários lindíssimos de vida selvagem. E ele afirma que uma pessoa nascida hoje provavelmente vai assistir o colapso do mundo vivente que sustenta a nossa civilização. A gente tem que entender que quando esse David Attenborough nasceu, acho que era 60% da vida do planeta estava preservada de alguma forma e sustentando a civilização. Hoje em dia a gente tem provavelmente 30% disso. E se tanto, né? A tendência do mundo é virar um enorme deserto com derretimento e água aberta para tudo que é lado imbebível. É um troço assim, a cena é catastrófica. Nós vivemos a possibilidade real, presta atenção, de uma sexta extinção em massa. Isso não sou eu que estou falando. Eu estou falando aqui sustentado por IPCC, por Oxford, por Cambridge, por uma série de literatura, pelo David Attenborough, pelo Hobsbawm, por um monte de gente. Por favor, leia. Não fica fiado nesse vídeo aqui, não. Isso aqui é muito pouco para você. Né? No artigo científico do Bolonha, que eu vou colocar o link para você olhar aqui, né? O Bolonha e Aquino, né? Que saiu na Nature no ano 2020, agora, em outubro, tá? E está público, tá? Você pode abrir ele sem problema. A gente vê que usando um modelo que é estatístico, se você não entende, chama estocástico, né? Uma certa aleatoriedade, né? Como é que os sistemas tendem... Usa muito em mercado financeiro esse negócio de sistema estocástico, né? São modelos matemáticos que ele aplica e ele chega à conclusão de que no cenário mais otimista, a possibilidade da nossa civilização sobreviver de 10% nas próximas décadas. Segundo David Wallace Wells, que tem um livrinho bem interessante que eu também vou colocar na descrição, que chama Terra Inabitável, tá? Companhia das Letras, 2019, se você quiser saber, a gente tem que botar uma seguinte coisa na cabeça. A crise da existência humana é real. Não é brincadeira. Sabe aquelas projeções? Daqui a tanto tempo nós vamos ter 10 bilhões de... Cara, não, a gente não vai ter 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões de habitantes. A gente vai ter uma redução drástica da população. A gente vai falar mais disso no segundo vídeo. Nós estamos, junto com essa crise real da existência da humanidade, nós estamos apostando, confiando no acaso. Na melhor hipótese, segundo esse David Wallace Wells, na melhor hipótese, nós teremos que enfrentar uma tragédia. Presta atenção, você está achando ruim a Covid? Equivalente a cerca de 25 holocaustos daqueles que aconteceram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você pega 60 milhões de pessoas e multiplica por 25. Essa é uma das hipóteses matemáticas com as quais a gente trabalha. E nesse cenário, a gente está bom. No cenário pior, a gente está beirando a extinção. Segundo o pesquisador brasileiro José Eustáquio Diniz Alves, o extermínio, isso também vou botar o artigo dele da IHU para você procurar, o extermínio de espécies não humanas culminará e reverterá, estou sendo literal com o que ele falou, no extermínio dos próprios seres humanos. Esse é o quadro que se desenha diante de nós. É necessário que a gente observe que no centro dessa crise está a incompatibilidade entre a dinâmica de reprodução do sistema capitalista e os limites ambientais do nosso planeta. Eles estão incompatíveis. O planeta tem limites e a gente ultrapassou eles com o capitalismo industrial principalmente. Sobretudo nesses aspectos desencadeados com a revolução capitalista do século XIX e o uso de combustíveis fósseis. Né? E isso está no centro. Por que é o capitalismo? Porque o capitalismo tem duas crenças básicas. O crescimento ilimitado, crescimento econômico ilimitado. Eu não conheço nem candidato à esquerda nem à direita
que não fala de crescimento econômico. Nós temos que crescer, nós temos que crescer, nós temos que crescer. Então o capitalismo e os candidatos à direita e à esquerda trabalham na lógica capitalista, tá? Desculpem, mas com raríssimas exceções, né? Crescimento econômico ilimitado e inesgotabilidade de recursos, de modo que você pode pensar em entrar no pré-sal, pegar todo o petróleo do mundo, abrir petróleo lá perto de Fernando de Noronha. Agora tem um decreto novo vindo aí que o pessoal até está se rebelando contra, mas também inocuamente, tá? Porque a gente tem que usar o pré-sal, usar o petróleo, tem que usar. A gente acha que isso é inesgotável. A deformação ou desvio evolutivo. E eu queria, lembra aqui dessa pessoinha aqui, ó, dessa turminha que nasceu aqui, o Homo sapiens, ele desviou evolutivamente. Então esse desvio evolutivo representado pelo ser humano civilizado, a civilização, gente, não é o padrão desses 300 mil anos. A civilização é um experimento. É um experimento que uma série de filósofos, uma série de autores chama de desvio evolutivo, tá bom? Alterou a natureza humana para que essa se transformasse em um risco real para a vida no planeta. Rapinante, autodestrutiva, em suma, assassina. Esse Homo sapiens, esse é um nome dado por um filósofo que eu não me lembro o nome dele agora, John Gray, acho que é o que fala isso, tá? Eu chamo de ser humano caímico, né? Aquela história lá da Bíblia do Caim matou Abel, na verdade são as duas revoluções do Neolítico Superior, né? A revolução do pastoreio de planície e a revolução da invenção da agricultura. E esse modo de vida caímico, né? Matou e mata e segue matando e nasce e faz nascer. Se você ler lá na Bíblia, você vai ver o capítulo 3, capítulo 4 do Gênesis, você vai ver que é o nascimento da civilização, é a descrição do nascimento da civilização. E nasce como? Nasce com assassinato. Porque é próprio desse desvio evolutivo ser assassino, gostar da maldade. Esse Homo sapiens, né, ele é responsável pela destruição dos seus semelhantes, assassinato, e dos seus ambientes, do ambiente ao seu redor, onde passa a agricultura, seja no Crescente Fértil, seja nos Andes, seja na África, seja na Europa, seja onde for, onde passa, seja aqui no Brasil atualmente, vai passando. Eu hoje mandei para o Eduardo uma citação, quero ver se eu vejo aqui no meu celular, porque eu mandei isso para ele hoje, uma citação que você poderia dizer, é o cara do Greenpeace que falou isso, mas é uma citação do século XIX, 18 para 19, tá? Eu mandei para ele uma citação do François René Chateaubriand, de 1768 a 1848, ou seja, não é o cara do Greenpeace, não é um ambientalista moderno, ele fala: a floresta precede os povos e o deserto os segue. Esse padrão, percebido antes da Revolução Industrial, se confirma mais uma vez, porque essa é a história das civilizações, só que agora está de caráter global, meu irmão. Não tem mais floresta para fugir. Na época do Chateaubriand aí, tinha. Né? Em termos de capacidade destrutiva, a população de Homo sapiens, né? Não é Homo sapiens, mas Homo sapiens, né? Isso que rapina tudo, é o novo cometa que está atingindo esse planeta. Bom, como eu sigo falando, né? A mudança climática que vem aí, ela é apocalíptica. Eu queria explicar essa palavra para você. Apocalipse não quer dizer filme de Hollywood. Apocalipse quer dizer levantar o véu, tá? Apocalipse, levantar o véu, tá? E a mudança climática, ela é apocalíptica no sentido de permitir a gente levantar o véu e revelar o que subjaz, o que está por baixo da superfície de avanços e realizações no mundo civilizado. E eu estou dizendo com isso, sim, que houve avanços e que houve um monte de coisa no mundo civilizado, do qual nós somos todos parte. Nós vivemos isso, eu sou parte disso. Eu estou muito mais condenado a morrer com ele do que a viver com ele. Não tenha dúvida. As duas forças que disputavam a hegemonia do atual mundo civilizado, não ao longo da sua história, não existe como jogar capitalismo, socialismo, democracia, não sei o que, lá para trás no mundo civilizado. O mundo civilizado parou por várias forças hegemônicas. Mais recentemente, aquilo que nos afeta, né, as duas forças que disputavam, elas falharam. No século XX, ambas tentaram dar continuidade ao processo civilizatório e geraram um impasse
né, aparentemente insolúvel nesse momento. E aí eu vou puxar aqui uma citação literal, abre aspas, do Eric Hobsbawm, que é um super historiador, né? O fracasso do modelo soviético confirmou aos defensores do capitalismo a sua convicção de que nenhuma economia sem bolsa de valores poderia funcionar. O fracasso do modelo ultraliberal, né, marcadamente aquilo que acontece na Segunda Guerra, né, confirmou aos socialistas a crença mais justificada em que os assuntos humanos, incluindo a economia, eram importantes demais para serem deixados à mão do mercado. Capitalismo e socialismo são as duas formas de manter o projeto civilizatório. E eles falharam. E o detalhe que entre os dois, aí eu incluo, não é o Eric Hobsbawm, aqui sou eu, né, a crise da social-democracia, representada principalmente pela crise europeia, acrescenta ao dito pelo Hobsbawm um fator a mais nesse impasse, ao não conseguir colocar limites efetivos à pulsão destruidora desse homo sapiens civilizado. Adicionado às três crises, né, do socialismo, do capitalismo e da social-democracia, e apesar dos nobres esforços de entidades acadêmicas, eu vou deixar dois links para você aqui embaixo, né, um de Oxford, né, que é o Instituto para o Futuro da Humanidade, que é um instituto de pesquisa sobre futuro da humanidade e crise existencial, isso que eu estou falando aqui hoje, tá? E Cambridge, né, o Centro de Estudos de Risco Existencial. Eles têm um negócio Terra, que chama Terra, né? O acrônimo eu não me lembro direito, né? Os riscos trazidos pela manipulação junto com a crise do capitalismo, crise do socialismo, crise da social-democracia, você tem os avanços e a manipulação da biotecnologia, da genética de plantas e de animais, de medicina, de medicamentos, de venenos, a indústria, a manipulação ambiental e o modo de produção de alimentos, esse em especial, responsável por enormes quantidades na produção da nossa crise, né, eles se somam para combinar ações destrutivas de forma desproporcional, criando uma espécie de tempestade perfeita. Quando comparados aos estudos e aos esforços que, heroicamente, essas entidades, como Cambridge, como Oxford, que eu falei, mas vários outros lugares, centros, inclusive aqui no Brasil, que tentam se debruçar sobre o assunto, né? Unicinos é um deles, né? Tentam colocar limite para essas consequências. Eu tenho a impressão de que vai perder, entendeu? Assim, a gente tem, e já terminando, e eu estou só problematizando, então vem no próximo vídeo e no outro que a gente vai trabalhar mais. Né? Assim, a gente tem diante de nós uma crise da civilização, que a gente vai trabalhar essa semana, de ordem terminal. E se parássemos hoje tudo, eu queria piorar a situação. Se a gente parasse hoje tudo, parou, tudo. Produção de alimento, indústria, biotecnologia, tudo. Exploração de petróleo, combustível fóssil, energia nuclear, tudo. Parou o carro, não anda mais. A reversão da situação que a gente já instalou levaria décadas, se não séculos, e várias das catástrofes que nos esperam aí adiante já estão contratadas. Elas vão acontecer com a gente parando ou não. Né? Ouviu agora a campainha. Né? E vai ouvir cachorro agora, direto. Tá? Pois bem, para terminar, o quadro adiante de nós, tá, nos coloca diante de três cenários. Três cenários que a gente vai trabalhar a partir do próximo episódio. Um cenário de extinção, um cenário de possibilidade de mudança e um cenário de sobrevivência. Né? A gente vai falar de barbárie, tá? Sobrevivência com barbárie, misturado assim num coquetel. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio e esse é o tema que a gente vai tratar. Né? A gente vai tentar avaliar nesse próximo episódio alguns exemplos, né, históricos de pensadores e de movimentos que tentam mostrar um caminho de esperança, um caminho de saída, um caminho para além da vida civilizada e que nos permite evitar o pior dos três cenários que nós iremos analisar, né? E também a gente vai ver aquilo que aparentemente uma grande parte da população está optando. Eu aguardo você, eu espero que seja bom para ti, que a gente possa aprofundar isso e não se desespere. Na semana que vem, no próximo episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais e no terceiro a gente vai ver o que a gente pode fazer e agora com isso, o que a gente faz. Um abraço, foi muito bom estar com você. Tchau!